Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, eu diria que essa história que eu vou contar agora, ela é necessária. Por quê? Porque ela vai prestar um serviço. É uma história real, verídica, acontecida e vai prestar, eu acho que, um grande serviço. Assim como ela vai servir de alerta para muita gente que precisa tomar determinados cuidados, prestar atenção naquilo que acontece dentro da nossa própria casa. As pessoas precisam estar atentas aos sinais dentro da própria casa. Por isso, eu considero essa uma história necessária de você ouvir do começo ao fim e depois compartilhar essa história, enviar para muitas outras pessoas, quem sabe com esse objetivo de ajudar. Tudo pronto, tudo preparado, eu começo a história. Porém antes, pessoa, Deus te fez com perfeição, pessoa, capacitou você com uma inteligência, o seu intelecto é privilegiado e o carisma que Deus lhe deu e a beleza que Deus lhe deu, uma beleza exterior, uma beleza interior. Olha, pessoa, eu digo uma coisa do coração e é verdade. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Ora, então seja gentil. Por quê? Porque a gentileza gera sempre mais gentileza. E você não acha bonito quando você vê alguém ajudando alguém? Então copie o gesto e você vai descobrir que a pessoa mais ajudada dessa história acaba sendo você própria, você mesma. Ouviu, pessoa? Se sobrar gentileza, envie um valeu aqui para o nosso canal, um valeu demais. Foi um ícone, o valeu é um ícone criado pelo YouTube, um coração, e dentro desse coração um cifrão, simbolizando a doação feita com amor, por amor. Isso é importante para o canal. A pessoa jurídica do canal é muito importante, porque o canal precisa se expandir, crescer, melhorar, ter um próprio estúdio, contratar gente para que você tenha o melhor. Se você considera alguma utilidade nesse canal, se você vê esse canal com bons olhos, ele tem ajudado pessoas, então manda um valeu, porque só assim é que a gente vai conseguir prosperar. Você me entendeu? Muito obrigado pela sua ajuda antecipadamente, porque eu tenho certeza que você já nos ajuda. Quando você curte a história, quando você dá o teu joinha, já está curtindo, já está ajudando. Vamos à incrível e fantástica história de hoje. Começou. Era madrugada e Priscila já estava esperando o que viria a acontecer em seguida. Todas as noites agora eram iguais. Priscila tinha medo. Ela começou a choramingar e colocou a mãozinha na boca. Ele já tinha avisado a Priscila. E tinha avisado com uma certa veemência. Escuta aqui, Priscila. Escuta, olha. Se alguém descobrir
que eu faço com você, eu vou preso, você entende? Você quer? Fala a verdade. Você quer que o pai vá preso? Olha, e depois, se alguém descobrir isso que eu faço com você, vão machucar a mim, sabe? Vão bater em mim. E você e a mamãe e essas duas irmãs mais novinhas, vocês vão passar fome. Você quer isso? Você quer passar fome? Você quer que as suas irmãs passem fome? Não, ela não queria. Decididamente a Priscila não queria. Ela não gostava do que acontecia. Doía. Doía no físico, doía na alma, doía também. Ela estava ansiosa. Escutava para ver se ouvia os passos. Em seguida, aos passos, a porta se abria. Mas nada ainda. Seus pequenos olhinhos estavam arregalados. Ela só tinha 8 anos de idade. Ela era uma criança. Ninguém tinha percebido, mas ela deixara de lado todas as bonecas, os brinquedos. Ela ficava o tempo todo perto das irmãs menores, com medo que ele fizesse com as irmãzinhas o mesmo que já fazia com ela. Ele tinha dito que não faria, mas ela já não confiava mais nele. Não. Ela não acreditava mais nele. Na primeira vez que aconteceu, ela tinha chorado muito, ela tinha chorado demais. No dia seguinte, teve febre, ela ficou com febre, não saiu da cama, não comeu. No meio da noite, ele veio, mas não fez a mesma coisa. Esperou passarem uns 3 dias, até que ela se recuperasse. Quando ela se recuperou, ele fez de novo. E então, há cerca de 3 meses, ele vinha fazendo a mesma coisa todos os dias. Já não doía tanto no físico quanto doía nas primeiras vezes, mas ainda doía. Ele passava um óleo que ele dizia: olha, eu passo esse óleo para não doer. Mas era mentira também. Tinha dias que ele a fazia lamber, como se fosse um pirulito. Sim, ele pegava o seu membro e ele dizia que vamos chamar Priscila de pirulito, tá? Pirulito. Isso, você vai lamber. Até eu pedi para você parar. Priscila pegara a raiva das balas e dos pirulitos. Não era aquilo que ela queria para si. Abandonara balas e pirulitos. Durante o dia, a sua mãe gritava com ela, perguntava o que ela tinha, que ela estava tão estranha. Algumas vezes, Priscila queria contar, mas ele havia prometido, dito com seriedade, que machucaria sua mãe e as suas irmãs. E ela amava as 3. Então ela não podia dizer absolutamente nada. E ela foi se fechando. Ela ia para a escola, ficava perto das irmãs o máximo que podia, e quando dava a hora de dormir, ela se trancava em seu quarto, mas depois ela era obrigada a abrir a porta. Tinha que deixar a porta destrancada. Era a ordem dele. Na frente dos outros, ele vinha abraçar a Priscila, mas ela evitava, fugia. Ela não queria mais abraço dele. Os amigos e parentes diziam que era porque ela estava crescendo.
A menina já não quer mais ganhar abraço do pai, tá virando mocinha. Não era nada disso. Priscila simplesmente não podia ser tocada mais por ele, sem sentir dor. Cada vez que ele se aproximava, o coraçãozinho dela se enchia de dor. Ele, cada vez que se aproximava dela, transmitia a ela o medo. Já não era mais medo, era muito próximo do pavor. Ela tinha medo do que ele fazia em segredo com ela. Promete, Priscila? Escutou? Vem cá, ó. Você vai prometer aqui pro pai. Nunca irá contar nada pra ninguém e principalmente não contar pra mamãe, hein? Nem pra ninguém. Você tá ouvindo, Priscila? Você tá escutando? Seja uma boa menina. Você é a menina do papai. Papai te ama. Todo pai, Priscila, faz isso com a filha. Sabe por quê? Porque todo pai ama a sua filha. Mas só que tem uma coisa. Você tem que me entender e me ouvir. Isso aqui é o nosso segredo. Você sabe guardar segredo? Segredo é aquilo que a gente não pode contar pra ninguém. Pra ninguém. Sorria, como se fosse de fato ele, o pai mais amoroso e calmo do mundo. Ela não. Ela se encolhia, medrosa se encolhia e concordava. Ouviu a porta do quarto se abrir mais uma vez. Sabia que seria rápido como sempre. Ele dizia que não podia demorar para não acordar a mamãe. Pai, é rápido, porque a mãe não pode acordar. Você entende? Não duraria mais do que 10 minutos, que para ela, Priscila, aquilo parecia ser uma eternidade. Ele estava diferente hoje. Hoje ele chegou diferente. Sorriu, acendeu a luz do quarto. Ele nunca acendia a luz. Depois, ele se deitou ao lado dela, a beijou na boca. Então, começou a beijar todo o pequeno corpo da Priscila. Ela não se movia de tanto medo. Ela até falou para ele: a mãe vai acordar. A mãe vai acordar. Não se preocupe. Hoje eu dei um remédio para a mãe dormir, ela não vai acordar. Mas eu não posso fazer isso sempre. Então, já que eu não posso fazer isso sempre, vamos aproveitar. Combinaremos que será assim, uma vez por semana, tá? Toda quarta-feira. Você gostou, né, safadinha? Você gostou? Ele sorriu. Ela continuava muda, quieta, os olhos arregalados e cheios de pavor. Ele, então, acariciou a menina como se fosse a menina uma mulher, uma namorada a quem amava e queria fazer sexo. Então, depois, pediu que ela fizesse o mesmo nele. Ela, com medo e só por medo, obedeceu. Não sabia direito, só beijava e lambia, como ele tinha feito nela. Depois, era aquele pedido do qual ela já tinha medo e nojo. Faz pirulito, Priscila. Do jeito que eu ensinei, sem o dente, entende? Faz o pirulito, assim. E ele também fez nela. Depois, ele atingiu o clímax, limpou, ainda usou o preservativo e a penetrou. Outra vez. Priscila se sentia cansada, mas sabia que o sono não viria. Ela estava com medo demais para isso, tanto medo que nem o sono se aproximava.
Então ele a beijou na boca, enquanto que ela só ficava com a boca aberta. Ele mexia a boca na dela, enfiava e tirava a língua. Ela não entendia aquilo. Beijo na boca era nojento, na sua opinião, mas não ousava se mexer e nem reclamar. Priscila ficou lá deitada no braço do pai, de costas para ele. Então ele beijou sua cabeça e se levantou. Já tinham se passado 2 horas desde que chegaram ao quarto dela. Meu Deus, será que toda quarta-feira vai ser assim? Foi o que ele prometeu. Se vestiu, deu mais um beijo na boca dela. Ela só pegou o cobertor e se cobriu, com vergonha, e arregalou ainda mais os olhos. Até quando ela teria que suportar aquele inferno, aquela tortura? Ele, já de pé: papai te ama, viu, Priscila? Amanhã, pai volta. Amanhã rapidinho, tá? Você sabe que te amo. Agora fecha os olhos e durma, tá? Priscila fechou os olhos com medo. Depois que ele saiu, ela chorou em silêncio. Não se sabe por quanto tempo, mas ela chorou tanto, sofreu tanto, chorava. Uma dor que vinha de dentro dela, que era pior do que as dores físicas. Era a dor que vinha da alma, do coração. Chorou até que o seu corpinho frágil, de menina de pouco mais de 8 anos, acabou dormindo. Ela precisava de ajuda. Ela precisava de ajuda, mas quem? Quem iria ajudá-la? A Priscila estava com medo, muito medo. Ela precisava de ajuda, mas quem? Quem poderia ajudá-la? No dia seguinte, não acordou para ir à aula. Tinha faltado muito nos últimos meses. Se sentia dolorida. Não tinha ânimo, não tinha vontade. O que foi, Priscila? Sua mãe perguntou, entre a preocupada e a mal-humorada. O que foi, Priscila? Não aguento levantar, mãe. Com sono. Não dormi direito essa noite. Eu tive pesadelo. É pesadelo, sonho feio, né? É pesadelo. Então eu tive pesadelo. E ela começou a chorar. Histericamente a chorar. Não vem com esse papo não, Priscila. Você já perdeu muita aula e você tem sempre a mesma desculpa. A sua mãe falava ignorando tudo o que acontecia com ela. Eu também não acordei bem. Eu não tô legal hoje não. Eu tô com a cabeça meio tonta, sei lá. Parece que tomei alguma coisa que me fez mal. A mãe não bebe, parece que eu bebi, sabe? Tô mole, assim, grog. Eu não tô nem falando direito. Você percebe? Eu não tô nem falando direito. Com sono. Mas mesmo assim, eu tenho que cuidar da casa, tenho tanta coisa, tenho limpeza pra fazer hoje, eu tenho que cuidar das suas irmãs. Eu tenho tanta coisa pra fazer aqui em casa, a mãe não tá bem, eu não tô bem, eu tô com a cabeça meio rodando. Eu também tô grog. Eu nem falando direito estou, mas eu vou ter que enfrentar. E você vai ter que enfrentar, você já tá uma mocinha. Você já vai fazer 9 anos. Você precisa ir à aula. Vai, se apronta. Lava o rosto de novo com água fria. Água fria, quase que não sai. Água fria, quase que não sai ou fria. Não sei o que aconteceu comigo essa noite. Priscila levantou. Ao invés de só lavar o rosto, resolveu tomar um banho. Sentia dores. O corpinho dela inteiro doía. Embaixo
ela sentia dores. A boca doía. Aquela coisa de abrir muito a boca, como exigia o pai para fazer o pirulito, cansava o maxilar dela. Então ela sentia dores na boca que iam até o pé do ouvido. Olhou no espelho. Não, manchas, ela não tinha manchas. Ela estava com a pele normal. Ela só tinha as olheiras por não ter dormido direito. Aliás, não vinha dormindo bem há muitos dias. Se vestiu. Não quis comer absolutamente nada. Foi para a aula. Na aula, ela dormiu na cadeira. Aliás, toda manhã vinha acontecendo. No final da aula, a professora perguntou: Priscila, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Você tem dormido muito na aula. Priscila regalou os olhos e falou para a professora: nada. Não é nada, professora. É que eu tive pesadelo. Eu falei para minha mãe que eu tive pesadelo e fui embora. Só que a professora conversou com a psicóloga sobre a Priscila. A professora estava preocupada com ela. A menina não vinha acompanhando as aulas. Tinha dormido muito nas últimas aulas. Ela, a professora e a psicóloga conversaram sobre Priscila. Elas começaram a descobrir ou a desconfiar de que havia algo errado com a menina. Incrível! Olha, Sami, ela era ótima aluna, Sami. Ela não faltava. Nossa, bem-humorada, sorria, brincava. Era espontânea. Sabe, uma menina viva, alegre. Ela sorria até com os olhos. Mudou. Tem alguma coisa errada com essa menina. Ah, Sami, ela tem dormido durante as aulas. Se fechou muito. Não brinca mais. Não fala mais com as amigas. Com nenhum coleguinha da sala. Sami, eu tô preocupada com essa menina. Tô muito preocupada com ela. Dizia a professora Solange para a psicóloga de origem nipônica, a Sami. Isso parece coisa de criança que sofre algum tipo de trauma. Pelo que você está descrevendo, essa criança pode estar traumatizada. Ou... Fala, Sami. Eu tenho até medo de falar. Ou abuso. Quem sabe, abuso. Vamos ter que conversar com ela. Marca amanhã. Vamos ver o que está acontecendo. Sami era Nisei, mas era uma excelente psicóloga. E, na verdade, a mistura da brasileira com a japonesa deu a ela uma inteligência aguda. Era uma psicóloga hiper inteligente e muito sensível. Ela era mais calada, Sami, mas sabia com inteligência tirar as coisas das pessoas. Tinha todos os segredos que uma psicóloga necessita ter. Vamos sim, respondeu a professora Solange. Eu até tentei, mas ela desconversou, falou que teve sonho feio, pesadelo. Em casa, a Priscila ficou com as irmãs. Ela ficava com as irmãs até que as irmãs menores, porque ela já estava caminhando para 9 anos, mas tinha uma irmã de 6 aninhos e uma outra de 4 aninhos. Então ela ficou olhando as irmãs até que as irmãs foram dormir. Ela se preocupava demais com as 2 irmãzinhas. Ela tinha medo que ele fizesse com as irmãs o mesmo que já vinha fazendo com ela. Ela sabia o quanto doía
Ela sabia o quanto machucava, o quanto ela era ferida com as atitudes dele. Não, ela não queria. Para as irmãs aquilo não, ela não queria. Ela sofria, ela ficava tomando conta das irmãs. Quando as irmãs se cansaram que foram dormir, aí ela foi pro quarto dela. E quando ela foi pro quarto dela, ela sabia que tinha que esperar, a porta só encostada. Quando todos dormiram, ele veio. Era a hora da tortura. Era um pesadelo, sim, mas não sonhado. Era um pesadelo vivido ali, ao vivo. Dessa vez, ele foi rápido. Ele só pediu para que ela fizesse o pirulito. Era difícil para ela. A boquinha muito pequena. Aquilo deslocava o seu maxilar. Depois do pirulito, ele dava um beijo na boca dela. Era um momento de muito nojo e sofrimento também para ela. E quando ele estava saindo já do quarto, que ele foi abrir a porta, a mãe dela entrou no quarto. Priscila se sentiu até meio tonta. Ela pensou que a mãe ia descobrir e ele iria machucar ela, as irmãs, a mãe. Achou que estava tudo acabado, que ele iria preso, todos morreriam de fome, abandonados. Era assim que ele dizia para ela, elas ficariam abandonadas se ele fosse preso. Então ela regalou os olhos e ela esperou pelo pior. Foi quando a mãe perguntou, por que você está aqui no escuro? A mãe acendeu a luz. A Priscila fechou os olhos com a claridade. E ele respondeu, não, é que a Priscila teve pesadelos. Eu estava voltando da cozinha, escutei ela gritando assim no pesadelo, e eu vim e fiquei para ver se ela dormia. Eu não quis acordar você, amor. Você anda tão cansada, tem reclamado tanto de cansaço. Eu não quis acordar você. Ele respondeu, agora tá tudo bem, querida. Vamos? A mãe perguntou para Priscila, tá tudo bem, Priscila? Se aproximou da cama, passou a mão no cabelinho dela, no rosto dela. Ela ficou com medo que talvez a mãe percebesse alguma coisa. Não, a mãe parecia não ter percebido nada. Tá tudo bem, meu amor? A mãe perguntou para Priscila, se aproximou da cama, estava ali juntinho dela. E a Priscila respondeu, sim, mãe, pode dormir. Eu já estava dormindo também. Por isso que ele apagou a luz. Ele? A mãe franziu a testa. Ele que você está falando, ele é o papai. É, mãe, o papai. A Priscila repetiu. Dando um beijo na testa da filha, os dois saíram do quarto. A mãe já estava desconfiada de algo, mas não sabia o que era. Todo dia acordava e não via o marido. Depois ele voltava e dizia que tinha ido beber água ou ver as crianças. Mas pegaram o marido no escuro com a Priscila. E ela tinha ficado tão doente nos últimos tempos. A filha andava tão diferente nos últimos dias. Cedo ele se levantou. Nisso era pontual. Ele era bom nisso, cumpridor dos deveres. Mas só nisso. Levantou cedo, foi trabalhar. E ela, a mãe, foi ao quarto da Priscila. Priscila, acorda, meu amor.
Priscila, é a mamãe. Fala uma coisa. Tá acontecendo algo que você queira me falar, filha? Não? Seu pai, ele fez algo que te machuque? Se ele fez, filha, pode falar pra mamãe, por favor, pode falar. Priscila arregalou os olhos, pensou em dizer toda a verdade, mas sabia que ele tinha prometido e cumpriria o que prometera. Machucaria sua mãe e ela não podia perder a mãe. Sabia que a mãe a amava, que cuidava dela com todo carinho e amor. Mas quem cuidaria da mãe e das irmãzinhas? Quem é que cuidaria das irmãzinhas? Se faltasse a mãe, iria morrer de fome. Ela e as irmãs iriam morar na rua, como ele inclusive já havia dito e amedrontado. Você quer ir morar na rua com as suas irmãs? Você quer morar embaixo da ponte com as suas irmãs? Viver na estrada com um saco nas costas com as suas irmãs? Não, pai. Então não fala nada. Não fala nada, porque se você falar, é o que vai acontecer, Priscila, você ouviu? Ela se lembrou das palavras duras do pai. Aquilo calava fundo na sua alma. Então, quando ela estava pronta para falar para a mãe, segurou e respondeu: Não, mãe. Não, mãe. Ela abraçou a mãe. O papai ficou aqui porque eu tive pesadelos. Então, Priscila, perguntou a mãe, foi alguém que fez algo para você, alguma outra pessoa? Pode falar, filho. Sou tua mãe. A mãe, sentindo a fragilidade da filha, chegou nesse instante a chorar. E ela não queria que a mãe sofresse. Não, mãe. Eu só tive pesadelo mesmo. Sabe aquele sonho feio que a senhora fala? Sei. Foi isso. Pesadelo ruim, mãe. Que não me deixava dormir. Eu vou pra escola agora, mãe. Eu vou pra escola agora. Nesse dia, para agradar a mãe não teve que forçá-la para ir para a escola. Quando Priscila chegou à escola, ela foi levada pela professora com muito tato. A professora deu um jeito de tornar aquilo bem natural. Priscila estava te esperando, eu e a Sami. Sabe a psicóloga Sami? Aquela que tem os olhinhos puxadinhos? Sei. Então, nós queremos conversar com você. A professora logo viu o estado da menina. Estava de novo com olheiras. E a psicóloga Sami, sensível e de inteligência agudíssima, quando olhou para a menina, percebeu havia algo errado. Muito errado, mas não sabia o que era. Oi, Priscila, bem-vinda. Sente-se aqui. Agora me conta uma coisa. Quer biscoito ou chocolate? Alguma coisa? Priscila, ela se sentiu tímida. Não respondeu falando, mas com a cabeça. Negou com a cabeça. Tá, então eu quero que você me diga por que você está tão cansada. A professora percebeu, eu também estou vendo. O que tem acontecido de diferente na sua vida? Na sua casa alguma coisa de diferente? Não, nada. Priscila, seus pais brigaram? Não brigaram. Vamos jogar um jogo, Priscila. Chama-se Jogo da Verdade. Você topa? Um jogo? Topo. Jogo da Verdade. Mas antes da gente jogar, eu quero que você faça um desenho. Coloca aí no desenho todas as pessoas da sua família. Depois eu quero que você pinte cada pessoa da sua família. Pode ser? Pode. Então a Priscila fez
o pai fez o pai grande, a mãe e as irmãs bem menores. Um detalhe chama a atenção de Sami, a psicóloga Nisei, muito sensível. Ela fez o pai grande e distante das 4. Ela, 2 irmãs e a mãe. Ela colocou o pai bem distante. E ela entre ele e as 3. Então ela fez a sequência assim: o pai distante, ela em segundo, depois vinha a mãe e as 2 irmãs. Ela colocou as 2 irmãs o mais distante que pôde do pai. Mas antes até da mãe, ela se colocou no desenho. Ah, interessante, disse a psicóloga Sami. Olha só, você... Vem o teu pai, né? Primeiro, grande, né? Você fez o teu pai grande, aí vem você e depois é que vem sua mãe e as suas irmãs. Muito bem. Agora você pinta para mim? Ó, aqui tá a caixa de lápis de cor. Você pode escolher a cor que você quiser. Vamos lá. As suas irmãs você pintou de rosa. A sua mãe de amarelo? Ah, muito bem. As irmãzinhas de rosa, sua irmã de amarelo. E você? Você de vermelho. Muito bom. Se quiser repetir cor, pode repetir, viu? Não é proibido, não. Fique à vontade. E o seu pai? Preto? Ah, você vai pintar de preto. Nossa, nas outras pinturas você caprichou, mas no teu pai você... Olha aqui, vazou a pintura, tá vendo? Você pintou fora do desenho e de preto. Agora vamos jogar. Já que você fez os desenhos, agora começa o jogo. Pode ser? Pode ser. Jogo da verdade, não pode mentir. Quem é a melhor pessoa desse desenho aqui que você fez? Suas irmãs e a mãe? E você? Não, tá. Tudo bem, tá feito. Então, as melhores pessoas, suas irmãzinhas e a sua mãe. Tudo bem. E a pior pessoa desse desenho, quem é? Seu pai? Seu pai, ele é mau, Priscila? Ela balançou a cabeça afirmativamente. A pergunta se o pai era mau, ela fez que sim com a cabeça. Ah, muito bem. E por que você pintou ele de preto? Nada. Eu sei, você tem medo dele. De novo, a Priscila fez afirmativo com a cabeça, que sim, tem medo do seu pai. Medo porque o teu pai te machuca? A Priscila fez que sim, com a cabeça, afirmativo. Priscila, você sabe que comigo, tá aqui a professora Solange também junto com a gente, você não precisa ter medo, né? Então, me responda uma coisa. Pode me falar a verdade. O teu pai, ele te pediu para você guardar um segredo? Ela ficou na dúvida se iria responder. Houve necessidade da professora Sami mudar um pouco o jeito de fazer a pergunta, porque ela não respondeu, nem que sim e nem que não. A professora Sami fez a mesma pergunta de um modo diferente. Segredo, você sabe o que é? Muito bem. É aquilo que a pessoa conta alguma coisa pra gente ou faz alguma coisa com a gente e fala, não conte pra ninguém, isso é segredo. Eu quando pode, eu guardo segredo. Agora tem segredo que a gente não pode guardar. Mas o teu pai, ele já pediu pra você guardar um segredo? É isso que eu tô perguntando pra você. E aí, a Priscila fez afirmativo com a cabeça. Mas sabe o que é, Priscila? Nós não podemos guardar segredos que nos machuquem. Então eu digo a você que eu já guardei segredo, já. Mas era segredo que não me machucava.
Porque se eu guardar um segredo que me machuca, ele vai ficar me ferindo, entende? Ele fica me machucando por dentro. E segredo que machuca a gente por dentro entristece, aborrece demais e faz a gente desanimar até de viver. Diga uma coisa: o teu pai ameaçou a tua mãe, você, suas irmãs? Ele já ameaçou? A essas alturas, a Sami, com a sua inteligência e perspicácia, tinha conquistado a confiança da menina Priscila. E diante dessa pergunta, ela também fez afirmativo com a cabeça. Sim. Então me conte, e eu prometo, e não deixarei que ele faça nada com ninguém. Mas ele não vai tocar na tua mãe de jeito nenhum, ele não vai tocar nas suas irmãzinhas de jeito nenhum, e muito menos em você. Mas eu só preciso que você me diga a verdade. O seu pai, ele vai no seu quarto à noite, quando a sua mãe dorme? Vai. Foi a primeira vez que ela respondeu com a própria voz e não mais com o afirmativo de cabeça. Vai, vai. A psicóloga Sami já vinha gravando toda a conversa. E dali para frente, ela arrancou a confissão mais sincera, com toda a franqueza que pode usar uma criança que se aproxima dos 9 anos e que está sofrendo muito. Em todos os anos de escola, a psicóloga Sami nunca tinha visto um fato igual, tão triste. Próprio pai da Priscila vinha fazendo aquilo tudo com ela, e já tinha um tempo. Sami ficou revoltada, ficou abismada com tudo. Não acreditava no que ouvia, mas sabia que, lamentavelmente, tudo era uma realidade. Quando Priscila terminou de contar, suspirou fundo, como se tivesse tirado um fardo das costinhas. E foi aí que a Priscila começou a chorar. Priscila começou a chorar. A psicóloga Sami a pegou num abraço e deixou que ela chorasse até parar por conta própria, sem interferir. Sabia que ela estava colocando para fora a dor que ela sentia durante aquele tempo todo. Enquanto isso, a professora pediu licença e tinha chamado a mãe da menina à escola. E juntamente com a mãe da menina, conduziram-na a um hospital. Haveria necessidade de um exame chamado corpo de delito. Os médicos avaliaram e comprovaram. A menina vinha sofrendo aquele tipo de invasão. Do hospital, a polícia foi comunicada. O pai foi pego no trabalho, levado preso. Chorando, dizia que a filha tinha inventado essa história. Fantasia infantil, isso é fantasia infantil, quando na verdade ele tinha destruído grande parte das fantasias infantis que pudesse ter a sua filha. A mãe, em choque, chorava, sem saber o que fazer, se perguntando como é que ela tinha sido cega, tão cega, tão burra por não ter visto ou percebido nada antes. A mãe se acusava, se sentia fraca, impotente, capaz de proteger as próprias filhas. Fizeram, inclusive, exame também com as menores. Felizmente, as menores ainda não tinham sido molestadas. Priscila, depois de um tempo e da ajuda psicológica da
grande psicóloga Sami voltou a ser uma criança feliz, mas sua mente e seu corpo jamais esqueceriam dos abusos sofridos. E assim o tempo correu, passou. Quando Priscila atingiu a adolescência, por volta dos seus 16 anos, a notícia estourou. O pai fora encontrado morto na cela onde estava preso. Havia dado cabo à própria vida, era informação dúbia. Uma calça, a própria calça, teria sido usado como corda numa forca. Foi mesmo assim? Ninguém sabe. Porque havia ameaça lá dentro, de outros presos. Mas isso não interessou, não importou. Ela não chorou e não sofreu quando soube. Ao contrário, se sentiu até um pouco mais aliviada. A mãe idem. E as menores pouco tinham lembrança do pai. Quase não se lembravam dele. Ainda bem. A Priscila dessa história sou eu. Eu resolvi escrever. Você não pode imaginar a dor que eu senti ao colocar cada palavra nessa carta para você, meu amigo. Doía cada palavra que eu colocava. Eu chorava a cada palavra que eu colocava. Mas ao final de tudo me fez tão bem, porque eu vejo muita utilidade na minha história que sirva de alerta. Porque, de repente, eu não desejo isso a ninguém, mas é tão possível de acontecer em qualquer lar que parece ser normal, Eu quero apenas chamar a atenção para que as pessoas fiquem atentas aos sinais. Às vezes, uma filha, um filho, por motivos variados, pode até esconder, embora nas entrelinhas do dito, do escrito, uma pessoa mais atenta consegue fazer a leitura, a tradução. Consegue captar a mensagem. Fique ligada, fique atenta. Minha mãe até hoje me pede perdão, me pede desculpa, mas agora eu sou mãe. Eu sou mãe. Eu tenho um casal de filhos hoje. Sou casada com um homem maravilhoso. Mas, apesar de ter me casado com um homem maravilhoso, diante de tudo que me ocorreu, eu sou muito ligada e atenta a tudo. E é assim que nós temos que ser. É assim. Às vezes, o que falta é um diálogo mais aberto. Se a minha mãe, que eu já perdoei, eu já disse a ela que ela está mais do que perdoada por mim, eu a amo e a considero muito, mas se ela tivesse tido comigo um diálogo mais aberto, mais franco, se ela tocasse no assunto, por exemplo, quando ela me viu me afastar das balas e do pirulito, se ela tivesse ido a fundo e perguntado por quê? O que é que o pirulito te causa hoje náusea, se não era assim antes? Por que você não quer mais chupar um pirulito? O que está acontecendo? Te fez mal? E aí, por dedução óbvia, uma mãe pode até ser mais direta com uma filha. Se é que vocês me entendem. Porque o próprio YouTube nos orienta que nós não podemos usar as palavras escrachadas. Então é preciso que muitas vezes vocês interpretem o que aqui é dito. Eu gostaria de ser mais clara. O objetivo dessa carta é alertá-los. Agradeço a atenção e o carinho de vocês.
Se você viu alguma utilidade na minha história, por favor, dê o seu joinha. Eu sei que é fundamental para o canal, o joinha, mas será fundamental para mim também, para que eu tenha a resposta de vocês. O joinha, o curtida, vai responder para mim. E, por favor, opinem, manifestem-se. De repente, você tem algo a contar, algo a se abrir, por favor, nas opiniões. E se sobrar gentileza, mande um valeu para o Paulinho Boa Pessoa.